De volta com o nosso Manhã Leve. Estamos de volta a esse programa gostoso que sempre leva informação e bem-estar para a sua casa. Olha, vamos hoje falar, como eu já disse no bloco anterior, sobre respiração, sobre bronquite, sinusite, rinite, todas essas doenças do inverno, do outono e do inverno. Sabe que muitas pessoas sofrem de problemas respiratórios, ainda mais as crianças e os idosos, que são mais sensíveis a essas doenças, sejam elas, isso que eu já falei, sinusite, rinite, bronquite. É preciso ficar atento para as crianças que elas não sofram tanto com essa mudança de tempo. E para falar mais sobre esse assunto, eu convido o Dr. Jamal Azam. Ele é otorrinolaringologista, especialista, tem mais de 25 anos de experiência em atendimentos e cirurgias na área. Ele é palestrante, ele atende crianças, adultos e idosos e é membro titular da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia facial. É isso daí, doutor, desculpa. Por favor, venha. Oi, doutor, Maria que Cândida. bom. Tudo bem? Como vai? Muito bom. Tudo assim, bem? O doutor Bom já foi em dia, vários pessoal. programas que eu apresentei e sempre muito competente. Ai, E nessa que bom. época ele vai em mais programas ainda, né, doutor? Com certeza. Infelizmente, nessa época do ano, você sabe bem, né? Porque a sua filhinha também já passou por um monte de infecções respiratórias. Essa época do ano é complicada. Mas eu acho que com as dicas que a gente vai dar aí, eu acho que dá para ajudar bastante, né? Então tá bom. Tenho certeza. Então, doutor, pode sentar. Obrigado, Eu vou obrigado. chamar a Karina Macedo, ela é publicitária, mãe da Isabela, de 3 anos, que tem sinusite e sofre no inverno, tadinha, com as viradas do tempo. Ai, meu amor, tadinha. Tudo bem? Como vai? Prazer. Deixa eu dar um beijinho nessa fofinha. Ai, que graça. Tudo bem? Tudo? Tá tímida, né, ainda? Ela sofre muito, então, no inverno? Bastante, doutora. O inverno eu até faço. Antes eu gostava de inverno, agora eu não gosto mais, prefiro o verão, porque a criançada sofre, né, com isso, né? E ela tem muita crise? Então, ela está em tratamento agora, deu uma melhorada, está controlando, né? Mas já ficou bem pior. O ano passado foi pior que esse ano, mas ainda tem uma longa batalha pela frente ainda, né? Imagino. Você pode ser... Vamos um pouquinho mais pra cá? Não, acho que eu vou sentar aqui, você pode sentar ali. Vamos sentar ali com a tia, com a mamãe? E a tia senta aqui. Vamos começar pelo início, doutor. Muda o tempo e as crianças, principalmente e idosos, começam a ter sinais de sinusite, rinite, bronquite. Esses são os piores? Esses são os piores. Essa época do ano, o que acontece? A gente tem que lembrar que a via respiratória trabalha úmida. O nariz, ó, se eu fizer isso aqui, ó, sempre tem secreção. Todo mundo tem secreção no nariz. Mas nessa época do ano, acontecem duas coisas que são muito complicadas. O ar fica seco e a temperatura diminui. Quando o ar fica seco, as secreções ressecam também e ficam mais grossas. Catarro grosso mesmo, não adianta ficar falando palavra esquisita, não é? Temos que explicar para as pessoas. E quando essa secreção, quando esse catarrinho ele é grosso, o que acontece? Ele não consegue ser eliminado facilmente pela via respiratória. Aí os vírus, bactérias ficam lá. E no frio, os cílios que nós temos dentro do nariz, não é os pelinhos, as pessoas acham que são os pelinhos, não é. Dentro do nariz a gente tem, na mucosa, revestindo a mucosa, a gente tem cílios que movimentam a secreção. No frio, os cílios diminuem a movimentação. Diminui a movimentação e a secreção engrossa, o catarro fica grosso. Ó, vírus, bactérias, doenças alérgicas adoram isso. Então, a gente precisa evitar que isso aconteça. Dá para explicar mostrando Isso. aqui o quadro que o senhor trouxe? Olha que legal aqui, ó. Vamos ver aqui como é que funciona, então, a via respiratória. Quando a gente olha o buraquinho do nariz, a gente não tem noção que dentro do nariz tem várias estruturas que
são todas dobradas. Essas estruturas chamam-se conchas nasais. As conchas nasais são bem compridas, ó, começa na ponta do nariz e vai até o fundo do nariz. Lá atrás de tudo, tá vendo esse laranjinha aqui? Sei. É a tal da adenoide, Ah, tá. que a gente chama popularmente de carne esponjosa. Então, a adenoide é uma carne que cresce lá no fundo do nariz. Tem mães, Maria Cândida, que falam assim, olha a carne esponjosa do meu filho aqui, ó, dá pra ver. Não dá pra ver. A Lá adenoide atrás. fica lá atrás da campainha e pra cima. Então, o nariz é um tubo cheio de estruturas com dobras que tem bastante secreção. E os seios da face, né, que a Isabela, que tá aqui, a fofinha, que a gente brincou bastante, né, Isabela? Né? Com as canetinhas, né? E a Isabela, ela tem aí, a mamãe falou, né, uma sinusite, porque os seios da face drenam para o nariz. E se o nariz estiver numa condição ruim, então ressecado, ou com os cílios batendo menos, ou a carne cresceu, ou aqui inchou, tudo isso vai congestionar. E quando congestiona, tem uma maior chance de ficar tendo infecções de repetição. Funciona se tirar o adenoide? Quando a adenoide cresce a tal ponto que tampa a passagem do nariz, nesta situação, obviamente toda cirurgia é individualizada, né? Mas quando existe um aumento de adenoide o suficiente para tampar esse canal, aí, em geral, o médico indica a cirurgia. E quais são os sintomas principais de crescimento da adenoide? A criança fica de boca aberta, baba à noite, baba de dia, ronca, faz aquele fuzuê na cama. Sabe o que é? Dorme de um lado, acorda do outro. De ponta cabeça, agitada, toma água o tempo todo porque respira muito pela boca. Então, esses são os principais sintomas da adenoide. Mas uma das coisas que a adenoide faz indiretamente é propiciar a sinusite. E tem outra coisa também, que essa tal da adenoide é danada. Sabe o que pode fazer? Entupir o canalzinho do ouvido, né? Pode acontecer também. Deixa ela ir, pra onde ela quiser, deixa ela ir, não tem problema, daqui a pouco ela volta. Então, vejam que a adenoide, ela dá respiração pela boca, roncos, baba, sono agitado. Criança durante o dia fica super hiperativa, pode dar dor de ouvido, pode dar sinusites de repetição também, né? Vem aqui com a titia, vem. Olha, que papel bacana você conseguiu rasgar, né? Vem aqui. Vai com a Vem tia. aqui. Porque você fica em frente aqui o quadro. Mas não Aí tem não dá problema. pra ver o quadro, Mas ó. não tem Pronto. problema. Pronto, Isso. assim dá. Então, o importante, gente, é entender em casa que as vias respiratórias precisam de uma coisa que a gente chama de clareamento, limpeza constante. Eu já falei com a Karina, parece que a Karina faz umas coisas bem legais, né? Que é com soro. Você põe o soro, né, doutor? Isso. Exatamente, né, Faz a Karina? limpeza das narinas, né? Justamente para ficar limpo, né? E evitar resfriado, né? Eu acho que isso está dando bons resultados, previne, né? Então, porque aqui é o canal, né, doutor? De entrada de vírus, bactérias, não sei. E daí é sempre bom estar limpo, né? Então, eu faço isso como prevenção. Agora, existem métodos mais modernos hoje de higienização do nariz. Porque você falou assim, a gente joga aquele soro assim, né? Então, tem algumas formas de higienizar o nariz com soro. Uma delas é pingar com conta-gotas. Mas eu falo, gente, ninguém merece, né? Porque você pinga, aquele negócio vai pra garganta, às vezes engasga. É desconfortável pingar remédio no nariz, né? Aquele sprayzinho que você falou é bem legal. São umas bombinhas que a gente usa para higienizar. Mas eu trouxe para vocês verem hoje o método mais moderno da higienização de nariz, que é através do spray de jato contínuo de soro fisiológico. Então vamos explicar como é que é? Ó,
Vamos lá, eu vou deixar ele aqui, ó. Esse aqui, ó, gente, em primeiro lugar tem várias marcas, né? Você vai na prateleira da farmácia, tem muitas marcas. Então, o frasco, ele é de metal. Porque lá dentro tem uma bolsinha que tem um soro. E esse soro, ele tá sob uma pressão de ar aqui. De tal forma que quando eu aperto, enquanto eu deixar apertado, vai ficar saindo o soro. Vamos tentar mostrar com a câmera aqui? Vamos ver aqui se aparece aqui, ó. Ó. Vamos ver aqui, ó. Ó lá. Opa! Opa! Deu pra ver aí? Olha, deu pra ver. Viu Fica só mesmo. como é que é? Olha lá, ó. Ó, opa! Ó como que é. Então, Esse é bom, vocês hein? percebem que esse tipo de higienização é muito melhor do que você pingar um soro ou do que você usar aquela bombinha. Agora, imagina, olha aqui o que eu vou mostrar pra vocês. Se você pegar essa maquete aqui, tá vendo? E colocar dentro do nariz o soro, olha aqui o que vai acontecer, gente, ó. Dá pra ver? Vai lavar tudo. Olha aqui o que eu tô fazendo aqui, ó. Ela só tá rindo. Aí eu vou lavar o nariz. Nossa, vai lavar tudo. E sujei tudo o seu chão aqui, né? Não tem problema, a gente já vai resolver olha aqui, isso. de novo, gente, vamos ver como é que a gente joga o soro fisiológico. Olha aqui, ó, vai bem forte o jato, não é desconfortável, é agradável, ele limpa o nariz, ó como é que ele faz, ó. Você coloca no nariz e joga. Esse spray, todos eles, como eu falei, tem várias marcas no mercado. Você pode usar até em criança pequena de ponta cabeça, ó. Dá pra ver aqui? Então, por quê? Porque às vezes, vou jogar em você, ó. Porque às vezes, o que acontece? O bebezinho ou a criança, às vezes não quer, né, Karina? Sim. Ela aceita bem? Como que ela Muito aceita? bem. Que bom. Esse tipo ela aceita muito bem. Esse é bem tipo, agradável, né? é. E as gotas? Eu tinha dificuldade com ela, Tinha porque ela, dificuldade. acho que ela arde um pouco a narina, né? Esse é bem suave. Na verdade, não arde, porque o soro fisiológico, ele é um só. Aliás, eu estava falando com a Karina aqui também, e ela falou assim, o soro fisiológico 0,9. Gente, todo soro é 0,9. Agora, por que as pessoas falam 0,9? Porque criaram um novo soro, aliás, uma nova solução nasal que chama 3%, que é hipertônico. Mas é claro, tem vários profissionais no mercado, cada um tem uma opinião, mas o hipertônico ele arde, incomoda um pouquinho, enfim, eu prefiro sempre o soro fisiológico. Então, a questão é, se você higienizar o nariz, jogar um spray dentro do nariz, empurrar aquela sujeira, porque com esse tipo de spray ele empurra a sujeira, empurra os vírus, empurra as bactérias, as impurezas, facilita e favorece, inclusive, os tratamentos dos quadros alérgicos. Então, você aí em casa que tem rinite, que espirra muito, coça o nariz, tá sempre... eu vou comprar um desse, porque Não é? toda hora eu tô assim. Isso. Não é assim? É horrível, doutor. Desculpa Horrível. ter feito isso. Não, mas é verdade. Sim, olha. Não, a gente tem que ser realista, não é? Horrível. Então. Olha, isso aqui é muito bom. Legal. É muito caro, doutor? Olha, gente, é um pouquinho sim, não é o mesmo preço Quanto de você tempo comprar. dura? A gente recomenda que use várias vezes ao dia. Então dura mais ou menos uma semana, mais ou menos um frasco desses. Mas né? vale a pena. Então, o que acontece? Hoje, o preço de mercado é por volta, tem várias marcas, como eu disse, eu insisto para vocês, por volta de uns R$30. Aí você fala, R$30? Mas é água e sal. Não é água e sal, é a força do jato com o conforto e com a limpeza. Porque se tiver infecção, quanto que vai gastar com antibiótico? E outra coisa também, quando a criança tem sinusite, a criança fica moadinha, não come, respira mal, a mamãe não dorme, não é? Como é que é a noite quando ela tá ruim? Explica pra mim. Eu passo acordada, porque passo acordada. febre de hora em hora. Febre de hora em hora. Aí no dia seguinte pra você trabalhar, como é que é? É difícil, doutor. É difícil por dois motivos. Primeiro, porque dormiu mal. Segundo, porque fica preocupado com a filha. Exatamente. Aí como é que vai trabalhar direito? Então, vejam que o que envolve a doença respiratória é muito mais do que simplesmente um nariz entupido ou tomar um remédio. Então, eu recomendo hoje
que a higiene nasal seja feita com spray de jato contínuo de soro fisiológico. Esse tipo de spray pode ser usado para qualquer idade, qualquer pessoa, criança, recém-nascido, idoso, não tem problema. Aliás, os idosos, você citou bem, nessa época do ano, tem um problema por causa do ressecamento. Sabe o que é? Não. Sangramento. Ah, não sabia, não. Nessa época do ano, resseca a narina, aí forma uma casquinha e a casquinha começa a sangrar. É muito comum nas pessoas E idosas. resolve com um jato como esse? A grande maioria das vezes ajuda muito, porque umedece. Porque qual é o problema da casquinha? Ela incomoda e fica no nariz e a gente mexe no nariz. Aí ela racha, ela quebra. Então, se você fica irrigando e limpando, ajuda muito. É claro que tudo depende de uma avaliação médica individualizada, mas sem dúvida que esse é um procedimento que ajuda as pessoas em geral. Entendi. Nossa, assim, esse fato aí de você colocar só esse jato já resolve, assim, entre aspas. Existe um estudo científico publicado este ano numa revista internacional de muita projeção, mostrando que o spray de jato contínuo de soro fisiológico é superior a pingar ou até aquela forma que você falou. Porque aquele frasquinho de fazer assim, você não pode fazer de ponta cabeça. O que eu fazia, tem uns soros que eles são assim, meio retangulares. E aí eu cortava uma parte e ia colocando, mas você vai colocando assim, né? Porque parte vaza e parte vai para um lado, para o outro. Então você tem muita dificuldade para colocar. Tem outro problema. Se a criança mexer um pouquinho, o que pode acontecer? Machucar o nariz. Então, acontece às vezes. Então, assim, claro que na falta do spray de jato contínuo, não tem problema. Você pode usar o soro que você puder, o que você tiver ao seu alcance. Mas cuidado, porque às vezes machuca a narina, né? Porque criança às vezes mexe um pouquinho e só um pouquinho que mexe machuca a mucosa nasal, pode Qual sangrar. a idade que é pior para ter doença respiratória? A pior idade é a idade da criança pequena, que a gente chama do lactente, e daquela criança que acabou de entrar na escola. Então, aquela criança com 2 aninhos, às vezes 3 aninhos. Então, isso tem gerado muitas infecções. Por quê? Quando entra na escolinha, por que você deixa na escolinha a criança? Porque você quer que a criança se desenvolva, você quer que a criança tenha uma socialização, mas você também quer trabalhar, você quer deixar a criança lá para fazer suas coisas. E se a criança acordar com febre? Aí o que você faz? Eu tenho que trabalhar. Então você leva para a escolinha com febre. E se a criança estiver com resfriado, gripe? Você leva. Aí esse resfriado, essa gripe, vai passar para todo mundo. Vai, não pode levar de jeito nenhum. E aí o negócio não para, né? De volta com Manhã Leve. Estamos falando sobre doenças respiratórias. Todas as ites, bronquites, sinusites, rinites. E vamos lá. Todas as ites. Eu pedi para vocês mandarem mensagens, dúvidas através do nosso WhatsApp. A Patrícia mandou. Ela fala: olá, meu nome é Patrícia e falo de Guarulhos, São Paulo. Às vezes eu começo a sentir meu nariz formigando por dentro. É uma sensação bem ruim. Pode ser o quê, doutor? Pode ser que você tenha rinite alérgica. A rinite alérgica é uma situação que dá um formigamento, uma coceira. Às vezes fica o tempo todo. Tem pessoas que esmagam o nariz, sabe a pessoa que fica fazendo assim, né? Jogando o nariz para cima, né? De rinite alérgica. É possível que seja. Os principais sintomas são espirros repetidos, coriza, nariz entupido e esse formigamento, essa coceira. Investigue, porque esses quadros hoje têm tanta forma de ajudar, não precisa ficar assim. Mas aí o que ela faz? Usa esse spray? Esse spray ela pode usar imediatamente, porque não tem contraindicação. E outra, nós chamamos de MIP, é medicamento isento de prescrição. Ela está na farmácia. O farmacêutico de plantão, ele pode orientar como usar, mas não é necessário a prescrição do médico. Pode usar. Tá, e isso vai melhorar muito? Ajuda muito, ajuda demais, é claro, porque vai limpar, vai tirar
crostas, vai tirar secreções que ficam paradas, limpa os vírus, poeira, bactérias. Olha, é bom demais. Ótimo. Weston. Olá, bom dia. Meu nome é... Não sei se é Weston ou Vestone Alves. Falo de Goiânia, Goiás. Tenho um problema nasal. Tenho uma carne no nariz que não me deixa respirar corretamente. Sempre um lado está entupido. Assim, uso um remédio de pingar para aliviar. E quando eu espirro, sai um mau cheiro do espirro. O que é isso? E como resolver, doutor? Ah, meu Deus do céu, essa história de pingar remédio no nariz é uma desgraça. Porque provavelmente você está pingando um remédio que chama vasoconstrictor, que vicia. Então vamos voltar rapidamente aqui para nossa maquete, ó, rapidinho. Várias carnes podem ser conchas nasais, médias, inferiores, adenoide, ou você pode ter também um desvio do septo nasal. O septo, que é a parede do nariz, pode estar desviada. Procure atendimento médico, porque ficar pingando esse remédio, sabe que esses medicamentos, Maria Cândida, podem gerar, inclusive, arritmia cardíaca, hipertensão arterial, sangramento, dores, perfuração de septo. Ó, não gostei. Procura resolver isso aí. Ah, tá. Tem que procurar um médico, Tem que resolver. A Suzana. Bom dia, eu estou com obstrução nasal. Fiz uma tomografia e o resultado foi hipertrofia dos cornetos. Isso. Gostaria de saber mais sobre isso e também sobre a septoplastia e a turbinectomia. Exatamente, Suzana, foi o que nós falamos agora. Essas conchas nasais também podem ser chamadas de turbinas ou cornetos nasais. Então, a sua tomografia mostra um aumento dessas carnes. A septoplastia é a cirurgia de correção do desvio de septo, que hoje em dia, na grande maioria das vezes, é feito através de uma videocirurgia minimamente invasiva, cujo pós-operatório, na grande maioria das vezes, hoje é bem menos desagradável do que antigamente. E essa turbinectomia, então, é uma ressecção, é um corte parcial nessas conchas nasais. A sua indicação, todas as indicações são extremamente individualizadas, mas se você tiver essa indicação, se você tiver a verdadeira necessidade, faça, porque eu costumo dizer que as pessoas têm duas datas do nascimento, quando nasce de verdade e quando começa a respirar de verdade. Ai, é verdade, doutor. A Patrícia, bom dia. Doutor, uma dúvida. Está rolando nas redes sociais uma técnica de limpeza nasal com soro utilizando uma seringa. E são várias séries de lavagem até não sair mais secreção. É aconselhável? A minha filha mais velha fez cirurgia de adenoide 2 vezes, em um período de 3 anos. Desde já agradeço. Patrícia, Porto Velho. Patrícia, eu tenho falado bastante sobre esse vídeo que viralizou aí, né? De uma tailandesa que joga com uma seringa e sai bastante catarro. Em primeiro lugar, a técnica sim é boa, mas é muito difícil fazer. Então, que eu conheça é só aquela criança que deixou. É muito difícil isso, a criança deixar. Ela já operou, então provavelmente, certamente já desobstruiu a via respiratória. Que se quiser usar, pode usar, com muito cuidado, porque se você olhar direitinho naquele vídeo, aquela seringa tem uma pontinha especial que não machuca o nariz. Então, essa pontinha a gente não tem no Brasil. Então, muito cuidado. E, mais uma vez, jato contínuo de soro fisiológico, que é esse aqui. Vamos mostrar de novo? Isso, olha lá, ó, até onde chega o spray, ó. Deu pra ver. Sem parar. Sem parar. Ele tá saindo, é isso mesmo. Então, esse daqui eu vou usar. Funciona, é isso vou mesmo. usar. Doutor, vamos às considerações finais. Eu vou deixar aqui seu site, Dr. Jamal Azam. Tá famoso que saiu na Veja São Paulo, uma foto bonita. Obrigado, Maria Cândida. O contato, o site é www.jamal.com.br. O doutor é otorrinolaringologista. Quer dar o número do telefone do consultório? No próprio site a gente já tem todas as referências, jamal.com.br. E tem muitas informações também. Aliás, tem várias pautas que a gente já fez juntos também. E, ó, gente, a minha mensagem final é: cuide da via respiratória não só na crise. Porque a hora que a pessoa está desesperada, ela vai em qualquer lugar. Quando estiver já em equilíbrio, cuide, porque como a Karina perguntou, sinusite na grande maioria das vezes tem cura sim. Procure tratar
o tempo todo. Respiração é vida. É verdade. Karina, muito Eu obrigada. agradeço a oportunidade. Queria que você deixasse uma mensagem para as mães que têm filhos que passam por sinusite, renite, que a mãe não dorme. Bom, acho que a gente tem que investir em prevenção, né? Como o doutor mesmo falou, limpar as vias respiratórias, que eu acho que isso ajuda a evitar as crises, que a criança sofre muito, né? Então, nada como prevenir, deixar as vias respiratórias bem limpas, bem imunes, né, de qualquer tipo de bactéria ou vírus, né? É isso aí. Então, Karina, doutor Jamal, a sua filhinha tá brincando, né? Ela tá bem. Ela tá brincando, ela é um playground, um estúdio, né?